Apoiar Bolsonaro foi uma opção sua ou foi falta de opção? Foi um pouco de cada, né? Foi um pouco de cada. Assim, por exemplo, se você me dissesse 6 meses antes de eu decidir apoiá-lo, que eu o apoiaria, eu te diria que você estava louco. Porque não era uma pessoa com quem eu tivesse identidade, entendeu? Eu, inclusive, não o conhecia. Eu vim conhecer o presidente no dia da convenção do partido, quando ele... Do seu discurso? Sim. Foi naquele dia? Sim. Mas que decepção que ele deve ter tido, Aí hein? eu falei, presidente, o senhor não acha que é... Porque ele já queria anunciar a minha resposta. Uhum. E eu falei, presidente, o senhor não acha melhor nós nos conhecermos melhor? Não é? Porque é muito prematuro. Não só para mim, mas também para o senhor. Porque o senhor pode se arrepender. O que ele disse? Ele é uma pessoa extremamente gentil, muito cortês. E ele entendeu que eu estava com a razão. Entendeu? Então, assim, ele também entendeu que as coisas tinham se atropelado. Como é que você chega, conhece uma pessoa 20 minutos antes da convenção e já anuncia como vice? E anuncia uma parceria, entendeu? Porque era o sonho dourado do PSL, era você na vice-presidência. Não todos. Opa! Não, ou pelo menos a liderança, né? A liderança. Enfim, principalmente o Jair Messias Bolsonaro. Aí vai Janaína e desafina o coro dos contentes na convenção. Escuta ela. O deputado Jair Bolsonaro, eles têm uma ânsia de ouvirem um discurso inteiramente uniformizado. Pessoas só são aceitas quando pensam exatamente as mesmas coisas. Reflitam se nós não estamos correndo risco de fazer um PT ao contrário. E olha, o pessoal não gostou de ouvir isso não, hein? Na convenção. Então, mas eu acho que a gente tem que falar o que precisa ser ouvido, não o que se quer ouvir. Eu entendo que aquela fala foi necessária naquele momento, teria repetido a fala ali. Entendo que foi importante. Foi importante, inclusive, para o presidente saber com quem ele estava lidando. Entendeu? E, de certa forma, eu acho que ele também passou a refletir, eu também, a equipe dele passou a refletir. Quando o presidente Bolsonaro interveio na Petrobras para segurar o preço do diesel, dá um telefonema, vocês estão botando diesel no meu chopp, você escreveu no Twitter: ademais, com a decisão de ontem do nosso presidente, o L de liberal já não é tão liberal assim. O PSL está cada vez mais parecido com o PT. Eu digo e repito, partidos são verdadeiras prisões, uma lástima. Quais são as mais preocupantes semelhanças entre bolsonarismo e petismo? Bom, primeiro que eu acho que isso aí tinha um contexto, né? Mas também alguém tinha sugerido trocar o L pelo C. Também tinha uma... Além da intervenção... C de... Acho que era conservador. Tá. Queriam criar um partido conservador liberal. Aí eu falei, pelo amor de Deus, o C... Que nem o ministro fez. O C pelo L. O C é historicamente comunista. Era só o que me faltava. Né? O C na política indica comunista. Então, assim, como é que pode colocar C numa sigla? Entendeu? Não pode. Mas me responde, quais são as semelhanças que preocupam entre bolsonarismo e petismo? Eu tenho preocupação que o governo não cumpra as promessas de campanha de ter uma linha liberal na economia, porque eu acho que essa linha liberal é a melhor, inclusive para gerar empregos. Né? Eu acho que essa linha liberal é melhor, inclusive, para o social. Eu penso dessa forma, eu tenho essa convicção. Então, eu tenho um pouco de medo, às vezes, quando eu sinto algum recuo. Eu acho que vai ser uma grande perda se o presidente recuar nesta pauta. Alguns seguidores, muitas vezes, em menor número e com menor intensidade, têm um comportamento meio petista, no sentido de achar que tudo tem que ser aplaudido, tudo tem que ser festejado. Um pouco do que eu falei na própria convenção. Acho que não é novidade para ninguém. Até agora, se dá que nota para o governo? 8. 8. E... General Mourão, você gosta dele? Gosto. Se identifica com ele?
não tenho amizade próxima, né? Estive com o general, acho que em 2 eventos. Você acha saudável um vice-presidente ter essa autonomia de falar? Então, eu particularmente acho. Acha? Eu particularmente... Você seria uma vice-presidente assim? Ah, provavelmente, né? Olavo de Carvalho, você já leu, aprecia? Li muita coisa da obra dele. É um grande pensador. Ele se apresenta como filósofo, mas eu não o considero filósofo. Eu considero um teórico da política. Eu acho que são situações diferentes, muito embora a filosofia seja aberta o suficiente para abraçar, né, várias áreas. E é uma obra muito importante, muito consistente. Mas ele agora é mais um influenciador digital do que um escritor, né? O que eu acho é que, às vezes, a forma como ele se manifesta nas redes sociais não dignifica, vamos dizer assim, não traz a dimensão da obra dele. Quem o conhece pelas redes sociais não consegue compreender a dimensão da obra dele. Você acha que você segura a onda das redes sociais, assim? Você acha que... eu acho muito perigoso fazer como o Trump nos Estados Unidos e um pouco como o Bolsonaro está fazendo, governar com base nas reações de redes sociais. Não é o país todo que está representado ali. Mas você acha que eles estão governando com base nas redes? Eu não acho isso, não. Porque se tivesse governando com base nas redes, ele ficaria esperando ver a reação para daí tomar providências. Não é o que está acontecendo. Teve um caso da Ilona Jabo, né, que foi nomeada pelo Moro e as redes sociais se manifestaram e ele voltou atrás. As redes, e aí eu não estou nem dizendo que ele agiu certo ou errado, mas as redes talvez o alertaram e ele tomou providência. Eu vejo dessa forma. Mas não é que ele faz para atender as redes, não. Ele tem algumas posições muito, muito firmes dele, entendeu? Das quais ele não abre mão, independentemente da reação das redes. Você se entende mais como liberal ou como conservador? E não me pergunta para definir liberal e conservador. Eu entendo o termo conservador como alguém que preserva o que está bom e trabalha para mudar o que está ruim. E liberal? E o liberal é aquele que respeita a autonomia, né, dos indivíduos. Então você se definiria... Como uma liberal conservadora. Uma liberal conservadora. Mas é porque está na moda dizer sou liberal na economia e sou conservador nos costumes. Não é bem assim, não. Não é isso? Da minha parte, não. Porque, por exemplo, você é a favor de privatização? A princípio, sim. Mas há espaços, há áreas que têm que ser preservadas, entendeu? Você é conservadora nos costumes? Depende do tema. Então, assim, a pessoa... Casamento homossexual. Eu vejo que são pessoas adultas, autônomas, entendeu? Que têm todo o direito de construírem sua vida. Eu vejo família como um vínculo de afetividade, de cuidado. Então, eu não tenho essa visão de que a família necessariamente tem que ser um homem e uma mulher, entendeu? Eu vejo legalização da maconha. Eu sou contra. Eu sou contra, porque você vai gerar um estímulo para o consumo, não adianta dizer que não. A maconha faz mal para a saúde, sim. Sobretudo a maconha quando consumida por adolescentes. Eu fui presidente do Conselho de Entorpecentes no início dos anos 2000. Isso me ajudou muito, porque eu passei a trabalhar com pessoas da área de saúde, pude sair do Brasil para estudar um pouco dessa questão. O cérebro do adolescente funciona diferente. Então, se um adulto começa a usar algum tipo de substância, pode ser maconha, pode ser álcool, tá? Não é só a maconha, não. Com 30 anos, usa por 10 anos, isso tem um efeito no cérebro dele. Se essa pessoa começa aos 10 anos e usa até os 20 anos, são os mesmos 10 anos, o efeito é devastador. Porque, para tentar explicar para quem não entende, o cérebro desse adolescente, desse pré-adolescente, ele está se formando, é como se ele estivesse se fechando. Então, a informação da droga, ela fica cristalizada nesse cérebro, entendeu? Então, se a gente começa a banalizar, a chance de diminuir ainda mais a idade de quem está consumindo é maior, entendeu? Hoje, já ninguém vai preso por ser usuário. Todos esses filmes, esses documentários falando, não, porque o usuário está preso, mas não pelo porte para uso próprio.
Tá cheio de usuário preso. Mas o comportamento que levou para a prisão não é o porte para uso próprio. No Brasil, isso, infelizmente, ainda depende de classe e cor. O uso não. Não, a prisão. Você não tem ninguém preso pelo tipo penal porte para uso próprio. Porque esse tipo penal não prevê mais prisão. Ele prevê medidas alternativas, que são medidas educativas, muitas vezes até uma audiência, uma conversa do juiz com a pessoa. Então, assim, agora, Janaína, em função da drogadição, essa pessoa pode passar a traficar para sustentar o próprio vício? Pode. Então, é usuário, mas não foi preso pelo porte, foi preso pelo tráfico. Ou por outros delitos. Você não precisa responder, não, mas você já experimentou maconha? Não. Tá. Olha só, vamos voltar a temas mais leves, por exemplo. Quando o presidente Bolsonaro... Tem uma aluna minha... diga. Que uma vez eu dando aula sobre drogas, ela falou assim, ô, Pro! Que intimidade! Ai, gente, eles são muito legais. A senhora já fumou uma maconha? Aí eu falei, de verdade, não. Ah, então esse que é seu problema.